Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos que tem por objetivo chegar até o assunto de proporcionalidade. Mas para a gente estudar proporcionalidade, eu queria relembrar com vocês alguns conceitos que são importantes para que a gente compreenda bem a proporcionalidade. Então, para começar, a gente vai pensar sobre as diferentes representações de um número. Um número, um mesmo número, ele pode ser representado de diversas formas sem que isso afete a quantidade que ele está apresentando. Então, uma mesma quantidade, ela pode ser representada de diversas formas. Vou dar um exemplo. Se eu utilizasse, por exemplo, uma fantasia em uma festa, eu continuaria sendo eu. Independente de como eu estou representada, eu posso aparecer como uma foca, ou como um dinossauro, ou como um panda, ou como um cachorro. Isso não muda quem eu sou. Eu estou simplesmente aparecendo com uma forma diferente, mas o meu conteúdo, ele é o mesmo. E aí a gente vai relembrar que esse mesmo número, aqui eu dei um exemplo, inicialmente na representação fracionária, ele pode também ser representado de outras formas. Então, iniciando com a fração 3/10, são 3 décimos, eu posso executar a divisão que isso me indica, 3 dividido por 10, fazer bonitinho lá na chave, 3 dividido por 10, e calcular, ou fazer aquela regrinha da vírgula, então 3,0, se eu vou dividir, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Eu posso pensar de diversas formas como eu vou chegar nesse resultado, mas eu consigo, através dessa divisão, chegar na representação decimal. É exatamente o mesmo valor. Eu escrever 0,3 ou 3/10 significa o mesmo. Daí a gente passa para a representação em porcentagem. Ela é uma representação específica porque na porcentagem eu obrigatoriamente preciso ter o meu denominador valendo 100. Ela é por cento. Então, dividido por 100. E aí, o que vai acontecer? Como eu saio, por exemplo, de uma representação fracionária e chego na porcentagem? Eu preciso, já que a minha obrigatoriedade é ter um denominador valendo 100, eu preciso executar alguma operação com este denominador que eu já tenho. E por executar alguma operação, entendam multiplicação ou divisão, de forma que eu chegue no 100. Então, o que eu tenho inicialmente? 10. O que eu tenho que fazer com o 10 para chegar no 100? Ah, divisão não pode ser, então vamos fazer uma multiplicação. Por quem? Por 10. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma multiplicação por 10. Só que eu preciso manter a minha fração equivalente ao que era anteriormente, porque se eu simplesmente multiplicar por 10 no denominador, ela muda de valor. Porque eu estou executando uma operação com um único termo. E aqui é um número completo, tanto o numerador quanto o denominador, esta relação estabelecida é um único número. E aí o que eu vou fazer? Então, se eu precisei multiplicar por 10 no denominador, eu vou multiplicar por 10 também no numerador. A mesma operação nos dois membros me resulta em 30/100, ou 30%. Então, esse porcento, a gente pode também utilizar esse símbolo. E a gente também tem a representação de quociente, que é aquela representação clássica da divisão, utilizando dois pontinhos. Então, 3 décimos, 3/10, é representado com 2 pontinhos, indicando a divisão, 10. Ok? Então, eu queria que vocês lembrassem disso, que a gente pode transitar entre diferentes representações. Qual o papel que essas representações têm no número? Elas representam a mesma coisa, o mesmo conteúdo, com aparências diferentes.
Mas não é porque está escrito, por exemplo, aqui em forma de quociente, que isso vai ficar difícil ou necessariamente, às vezes eu posso pensar, não, tem que dividir. Não, não é sempre que eu preciso dividir, eu posso deixar a representação assim, que é muito utilizado no caso de escalas de mapa. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, finalizando aqui, que um mesmo número pode ser apresentado de diversas formas. A seguir, o que eu quero ver com vocês é o conceito de razão. A razão é a base para eu entender a proporcionalidade, porque a proporcionalidade envolve razões. Se eu não sei o que é uma razão, se eu não entendo a natureza disso, dificilmente eu vou conseguir dar algum significado para a proporcionalidade. Então, o que é a razão? A razão é simplesmente uma divisão entre duas grandezas. A divisão é a palavra-chave que a gente estava vendo anteriormente nas representações do número. Mas o que são duas grandezas? O que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, uma quantidade de pessoas, eu posso contar quantas pessoas de repente tem numa sala? Isso é uma grandeza. Eu posso medir a distância de uma cidade até outra em quilômetros? Isso é uma grandeza. E assim por diante. Então, tudo aquilo que eu consigo contar ou medir vai ser uma grandeza. E aí, a minha razão vai expressar a divisão entre duas grandezas. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu posso representar essa divisão de duas formas. Utilizando um traço, que a gente tinha visto anteriormente. Eu vou ter uma das grandezas, eu chamei aqui de A, passar o traço que representa essa divisão, e a segunda grandeza eu chamei de B. Ou também utilizando os dois pontos, que a gente viu também anteriormente. Grandeza A, dois pontinhos, grandeza B. Na razão, os termos, eles são chamados de antecedente e consequente. Ou seja, a gente também pode pensar no seguinte: aquele que vem antes, antecedente. Aquele que vem depois, consequente. Sempre pensando que a ordem importa. E como que eu vou identificar quem é que vem antes, quem vem depois? Onde eu vejo essa ordem dos elementos? Opa. Eu vou ver isso pelo texto ou pergunta do enunciado do problema. Então, se o enunciado me pedir a razão entre o número de meninas e o número total de alunos em uma sala, é nessa ordem que eu vou colocar. Primeiro, número de meninas, antecedente. Depois, número de alunos na sala, consequente, veio depois. Tudo bem? Então, aqui é como a gente identifica e escreve isso. A escrita, ela é bastante importante na hora que a gente for resolver os problemas. E aí a gente continua, né, pensando nessa questão da divisão entre duas grandezas, lembrando que são duas, né? E essas duas grandezas, elas podem ser o quê? De mesma natureza ou de naturezas diferentes. O que seriam grandezas de mesma natureza? Então, eu vou ter as duas grandezas vão ser medidas de ou as duas são de comprimento, ou as duas são de área, ou as duas são de massa, ou as duas são de capacidade. Vou dar alguns exemplinhos aqui. Duas medidas de comprimento. Eu posso pensar numa medida que está expressa em, por exemplo, sei lá, centímetros. Vou deixar isso mais bonitinho, centímetros. E a outra que apareceu em metros. Área, metros quadrados sobre quilômetros quadrados. Massa, quilograma, grama. Capacidade, litro por litro. E aí, o
que eu tenho acontecendo aqui? Eu tenho as medidas de mesma natureza. E para eu poder fazer essa razão, para eu poder comparar as medidas de mesma natureza, elas precisam estar na mesma unidade de medida. Então, na hora que eu tenho centímetro por metro, eu não posso pensar nos números dessa forma. Antes de montar minha razão, eu tenho que escolher uma delas, que vai depender do que o problema está te pedindo ou do seu objetivo, aonde você quer chegar. Então, você vai tentar pegar a unidade que for mais adequada para você. E aí, você vai fazer a conversão da outra unidade, da primeira na segunda ou da segunda na primeira. Então, centímetros e metro, eu teria que, por exemplo, deixar em centímetro e centímetro. Metro quadrado com quilômetro quadrado. Não posso também fazer isso. Antes de pensar em escrever a minha fração, eu já tenho que, por exemplo, ter quilômetro quadrado com quilômetro quadrado. Antes de escrever a minha fração, eu teria que ter grama com grama, ok? Aqui, ó, litro com litro. Chequei, estava certo? Era a mesma unidade de medida? Ótimo, já vou começar a escrever a minha razão. Tudo bem? Esse é um ponto extremamente importante. Cuidado aqui. Elas precisam estar na mesma unidade de medida. E naturezas diferentes, o que seria? Eu posso ter, por exemplo, comprimento por tempo. Um exemplo famoso é quilômetro por hora, velocidade de carros. A velocidade é uma razão entre o comprimento de uma distância que tem um deslocamento do carro pelo tempo em que ele demora para percorrer essa distância. Então, quilômetros por hora. Massa por capacidade. Então, eu posso pensar em gramas por centímetro cúbico. Pessoas por área. Então, a gente vai ter, sei lá, pessoas por quilômetro quadrado. Essas medidas e são razões que trabalham com naturezas diferentes, a gente não necessariamente, a gente não pode, na verdade, né, pensar em colocar na mesma unidade de medida porque elas têm naturezas diferentes. Eu não consigo trabalhar, converter 1 quilômetro para hora. Isso não faz sentido. Porém, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção às unidades padrão. Então, muitas vezes, a velocidade, quando a gente está pensando em carros, é dada em quilômetros por hora. Mas, de repente, tem problemas na física que me dão a velocidade em metros por segundo. E isso aqui vai ser num determinado tipo de problema, isso aqui em outro. O problema vai me pedir a unidade. E aí a gente tem que prestar atenção para aquilo que está sendo pedido ou aquilo que é padrão. E adequar, se for o caso. Então, é possível termos a necessidade de fazer conversões aqui, dependendo do que o problema está pedindo. Tudo bem? Então, agora a gente vai passar para alguns exemplos. Deixa eu apagar essas camadas anteriores. E vamos para os exemplos. Aqui eu tenho qual é a razão entre o número de cadeiras pretas e o número de cadeiras brancas em uma sala. Isso seria um problema de razão clássico, que vai me mostrar que eu tenho uma figura, eu tenho uma quantidade de cadeiras pintadas de preto, uma quantidade de cadeiras branquinhas, e ele quer saber a razão. Vamos começar resolvendo esse problema pela parte mais importante aqui da história. Identificar quem vai ser o antecedente, ou seja, o meu numerador, que é o número de cadeiras pretas, e o meu consequente, que é o denominador, o número de cadeiras brancas. E aí, eu vou montar a minha razão. Deixa eu até trocar de cor aqui, para a gente
fica mais fácil de identificar cadeiras brancas. Então, eu vou escrever da seguinte forma, eu vou ter o meu A sobre o meu B. Então, quem seriam as cadeiras pretas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 6, número de cadeiras brancas, 4 com 4, 8, 9, 10. Então, eu vou ter 10. 6 décimos, ela é a razão. Então, eu posso dizer assim, R é igual a 6 décimos. Acabou por aqui? Lembrem-se, sempre que eu tiver uma representação em forma de razão, eu preciso saber se ela é a forma mais reduzida dessa fração. Eu vou ter que chegar na forma irredutível, que seria fazer o quê? Eu vou olhar aqui, eu tenho 6 e 10, eu posso dividir 6 por 2 e 10 por 2. Isso vai me dar 3/5. Então, esta a forma irredutível que vai ser redutível, vai ser a representação da razão pedida, ok? Então, agora a gente vai passar para mais um outro probleminha. Qual é a relação entre a quantidade de cloro usada e a quantidade de água em uma piscina? Então, eu peguei aqui uma indicação que diz o seguinte: a quantidade de cloro a ser adicionada na piscina é, em geral, 4 gramas para cada 1000 litros de água. Ah, deixa eu voltar aqui, porque é o seguinte, eu só queria deixar claro uma coisa. Vamos começar com esse problema só para mostrar uma coisa. Aqui a gente tem gramas e litros. O que seria isso? Naturezas diferentes. E no problema anterior, a gente tem... Deixa eu apagar aqui só para não ficar muito bagunçado. A gente vai ter número de cadeiras. Então, eu tenho número de cadeiras e número de cadeiras também. Mudou a cor, mas elas continuam sendo número de cadeiras. Aqui eu tenho naturezas. Opa, isso foi para o lugar errado, não. Era para vir para cá, não. Naturezas iguais. É a mesma natureza. Isso significa o quê? A minha razão, ela não tem unidade de medida. Sempre que eu trabalho com naturezas iguais, a minha razão não tem unidade de medida. Ela é apenas um número. Então, a razão vai ser 3/5, é um número 3/5 e fim, tá bom? Então, vamos deixar isso bem fixado para a gente não se confundir. Quando a gente vai para as razões de naturezas diferentes, aí sim a gente vai ter uma unidade. Então, eu vou escrever aqui. Eu tenho 4 gramas para cada 1000 litros. O que eu estou querendo saber? Quantidade de cloro antecedente. Quantidade de água consequente. Então, a minha razão vai ser, de R vai ser igual. Quanto que eu tenho de cloro? 4 gramas. Quanto que eu tenho de água? 1000 litros. 4 sobre 1000. Vamos relembrar aqui? Cheguei numa fração irredutível? Numa representação de razão irredutível? Não. Então, preciso reduzir. Eu vou achar a menor fração equivalente a esta. Então, eu vou dividir por 4 e dividir por 4.
4 dividido por 4 vai ser 1, 1000 dividido por 4, 250. E aí, acabou? Também não. Eu preciso ver que em naturezas diferentes eu tenho o quê? Gramas por litros. Eu tenho uma unidade de medida que expressa o que eu estou considerando em relação a quê? Então, são 4 gramas por 1000 litros. No caso, reduzindo, 1 grama por 250 litros. A cada 250 litros que eu tiver de água, eu vou ter 1 grama de cloro. Ok? E por fim, eu vou dar o nosso último exemplo, que é um exercício do Enem. E o exercício me diz o seguinte: no Monte de Cerro Amazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande, EELT. O EELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Então, é um problema de quê? Identificamos aqui que ele quer a razão. Embora no texto apareça primeiro o telescópio e depois o olho humano, a minha pergunta é quem estabelece a ordem. Então, ela me pediu, primeiro, o diâmetro aproximado do olho humano. E depois, o diâmetro de quem? Do espelho primário do telescópio. Como são essas naturezas dessas grandezas? Elas são naturezas iguais ou naturezas diferentes? O que a gente pode pensar? Unidade de medida de comprimento, unidade de medida de comprimento, eu estou trabalhando com 2 diâmetros, um diâmetro, outro diâmetro. Ou seja, isso claramente são grandezas de mesma natureza. E aí, a nossa dica importantíssima é que grandezas de mesma natureza precisam estar na mesma unidade de medida. Esse é o ponto principal deste exercício. Vamos representar a nossa fração então? Ela vai ser A sobre B. Quem é A? Olho humano, 2,1 centímetros. Quem é B? Espelho primário do telescópio, 42 metros. E agora a gente tem um problema, porque elas não estão na mesma unidade de medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter. Como a minha razão ela não tem uma unidade de medida, porque eu estou na mesma natureza, eu posso escolher para qual eu quero transformar. E, convenientemente, eu vou escolher transformar o metro em centímetro, porque quando eu transformo metros em centímetros, esse número ele vai ficar maior. Eu prefiro trabalhar com números grandes do que com números divididos com muitas casas decimais. E aí, então, eu vou manter o 2,1 e vou transformar 42 metros, ele vai ser 42. De metro para centímetro, eu tenho a multiplicação por 100. Então, é 42 vezes 100, que é 44.200 centímetros. E daí eu posso escrever já na minha razão bonitinha, que vai ser igual a 2,1 sobre 4.200. Eu posso executar essa operação de uma forma que vai me facilitar a vida. Então, como que eu faria? Eu vou igualar isso aqui a
Eu não quero um número decimal. Me ajuda se eu multiplicar isso aqui, por exemplo, por 10, porque aí 2,1 vezes 10, eu levo a vírgula para cá, vai ficar 21. Só que se eu multipliquei por 10 em cima, eu obrigatoriamente tenho que multiplicar por 10 embaixo, vai me aumentar um zero aqui. Se eu fiz a mesma operação, então eu fiz aqui vezes 10 e aqui vezes 10, mesma operação em cima e embaixo, eu mantenho o equivalente. Assim é muito fácil, mais fácil de eu simplificar. Eu posso ver agora que basta eu dividir isso aqui por 21, porque 42 ele é múltiplo de 21. Então, se eu dividir isso aqui por 21, eu vou ter o quê? 21 dividido por 21 vai dar 1. 42 é o dobro de 21, não é? Então, na hora que eu dividir 42.000 por 21, eu vou ter o dobro de 1.000, 2.000. Terminei aqui. Essa é a minha forma clássica da razão. Aí eu vou chegar aqui e falar, ué, mas não está escrito desse jeito. Não tem problema. Essa é uma outra representação, utilizando os dois pontos. Então, eu posso utilizar esta representação aqui e passar para o outro tipo de representação, utilizando os dois pontos. O mesmo número no antecedente, 1 e 1, o mesmo número no consequente, 2.000 e 2.000. Ok? Resposta letra E. E eu espero que isso tenha ajudado a questão de vocês compreenderem como trabalhar com as razões. Agora a gente vai praticar com uma lista de exercícios e depois eu lanço a segunda aula sobre o tema. Qualquer dúvida ou comentário, vocês podem ir lá na plataforma e conversar comigo e também quem quiser, temos os plantões de dúvida. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.